Oi, gente! Nesse vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre um tema muito importante, que é a hipersensibilidade auditiva. Conta pra gente aí nos comentários como tem sido a rotina de vocês em relação a esse tema, a esse assunto. Aqui no nosso grupo, a gente iniciou os estudos acerca disso nesse ano. A gente vai mostrar para vocês um pouquinho do que a gente tem vivido na nossa rotina e no nosso ambulatório. Nesse vídeo, a gente conta também com uma participação especial da excelente profissional Daniela Tessili, que vai contar também sobre um pouquinho da rotina dela com esse assunto na clínica. Então, vamos saber um pouco mais sobre hipersensibilidade auditiva? Mas antes, não esquece de ativar o sininho para ficar sempre por dentro dos vídeos novos que a gente posta aqui. Esse vídeo conta com o apoio da Clínica de Fonoaudiologia Auditivo. A Clínica de Fonoaudiologia Auditiva presta serviço com profissionais qualificados e todo o equipamento necessário para os serviços de audiometria tonal, audiometria vocal, logoaudiometria, imitanciometria, testes de função tubária, emissões autoacústicas transientes, avaliação do processamento auditivo central, acufenometria, testes otoneurológicos clínicos, audiometria ocupacional, perícia em audiologia, documentos ocupacionais, potencial evocado auditivo, neurodiagnóstico, pesquisa de limiar em frequência específica com estímulo tone burst e ou chirp, estado estável para pesquisa de limiar por frequência específica, eletrococleografia, média latência e longa latência. Nós vamos falar então hoje brevemente, né, de um pouco do transtorno da percepção dos sons. Eu e o Bruno vamos falar um pouco dessa perspectiva infantil, que é o que a gente tem vivido em conjunto nesse princípio dentro do ambulatório. Vamos começar então conversando um pouco sobre o artigo que foi enviado e depois o Bruno então vai apresentar o caso que a gente está atendendo, quais são os manejos que a gente está fazendo, e a gente vai discutir um pouquinho sobre esse processo de avaliação e de intervenção. Vamos lá então. Bom, para quem não me conhece, acho que todo mundo conhece, meu nome é Vitor, eu sou fonoaudiólogo, graduado, mestre e hoje doutorando, então, pelo programa de pós-graduação em distúrbios de comunicação humana pela UFSM, e vou deixar o Bruno se apresentar agora. Oi, boa noite. Não sei se alguém não me conhece ainda. Meu nome é Bruno Santana, eu sou acadêmico do terceiro semestre. Atualmente faço fono pela Universidade Federal de Santa Maria, UFSM. Vamos lá, então. Para a gente começar a nossa conversa hoje, o artigo que eu selecionei foi esse, onde a gente passa a entender um pouco da prevalência dos fatores de risco para hiperacusia em crianças. É um artigo de 2016, publicado numa revista bem importante, com uma autoria extremamente importante, que é a do David Bagley, que é um fonoaudiólogo inglês, que infelizmente faleceu agora em 2021, mas que contribuiu muito para essas questões de percepção sonora. E aí, para a gente conseguir conversar um pouco sobre o transtorno da percepção dos sons, né, e aí a gente está falando agora de criança, mas também isso se aplica a todos os públicos, a gente tem uma subclassificação desse TPS, né, que não é transtorno do processamento sensorial, que pode ter a ver com transtorno do processamento sensorial, mas que a gente chama de transtorno da percepção dos sons. A gente tem alguns tipos aí. Então, a gente tem a hiperacusia, que também popularmente é conhecido, ou também pelos colegas TOs, né, que chamam de hipersensibilidade auditiva, ou hiperresponsividade auditiva. Se trata, então, justamente de um aumento desse incômodo com sons de fraca, de moderada intensidade. Geralmente esses sons, eles são sons ambientais, são sons de uma gama muito grande de acontecimento, então não são sons específicos na grande maioria das vezes, e acaba sendo também tendo um impacto tanto na qualidade de vida quanto um impacto emocional também para esses sujeitos. A gente tem um quadro de fonofobia. Eu sempre gosto de quando a gente vai relatar fonofobia, e hoje a gente vai ter, o Bruno vai trazer um caso dessa paciente que tem uma importante fonofobia. A fonofobia, ela foi descrita as primeiras vezes, né, depois dos acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, aonde se colocavam ex-combatentes de guerra junto
a uma estimulação sonora que era semelhante à água corrente. E aí eles tinham taquicardia, sudorese, eles ficavam nervosos, entravam em pânico, justamente porque aquele som de água corrente lembrava, então, das trincheiras durante o período de guerra e gerava uma reação emocional bastante importante, que é o que a gente chama de reação antecipatória ao som. Muitas vezes o paciente nem é exposto ao som, mas só de olhar o objeto, que é a fonte sonora, ele tem resposta antecipatória. Então, a fonofobia seria um medo diante a determinados estímulos. Também é associado ali dentro da neurologia, a fonofobia, quando existe a exposição a determinado som e com ele também se desencadeia a cefaleia. Então, quando existe esse desencadeamento de cefaleia, existe então uma nomenclatura de fonofobia por neurologistas. A gente tem a misofonia, onde a gente tem então uma alteração que é entendida pela literatura em alguns momentos como um transtorno psiquiátrico exclusivo e não parte de um outro transtorno ou parte de uma sintomatologia, mas a misofonia, de fato, ela é um transtorno muito mais emocional do que auditivo, relacionado então a sons de fraca intensidade, sons contínuos, geralmente de mastigação e respiração. E aí eu sempre associo e gosto de associar o ASMR, né? Enquanto o ASMR para algumas pessoas, né? Aqueles sons contínuos das pessoas mastigando, enquanto para algumas pessoas é extremamente relaxante, para outras pessoas acaba sendo intolerável e que gera, então, uma resposta dentro desses pacientes misofônicos, uma resposta, então, de raiva, uma resposta excessiva comportamental não condizente com aquela situação. E por último, a gente tem, então, o recrutamento. O recrutamento acaba sendo um tipo de transtorno de percepção dos sons mais atrelado à presença da perda auditiva, na sua grande maioria das vezes, porque basicamente para existir o fenômeno de recrutamento de loudness, como a literatura internacional traz para a gente, é preciso existir uma perda de célula ciliada, e a partir dessa perda de célula ciliada, é preciso existir um movimento neuroplástico do oitavo par craniano para que faça uma reorganização dessa percepção de intensidade. Qual é a grande diferença, por exemplo, do recrutamento para a hiperacusia? O recrutamento é aquele paciente que geralmente tem reflexos de sobressalto, de susto diante dos sons, mas que não tem um sofrimento contínuo, emocional diante esse quadro. O paciente hiperacúsico, sim, ele tem um sofrimento contínuo. Enquanto houver a presença do estímulo sonoro, ele tende a manter o sofrimento e tende a manter o sofrimento emocional importante. Então, existem essas nuances aí para a gente pensar. Quando a gente fala de hiperacusia, de hipersensibilidade auditiva, que é o grande foco hoje do caso, esse artigo traz para a gente algumas causas possíveis dessa hipersensibilidade auditiva, dessa hiperacusia. O ganho central como uma das principais, então a gente sabe que quando existe qualquer alteração periférica, esse aumento de ganho central é uma justificativa importante para o aparecimento da hiperacusia, ou seja, o que seria esse aumento de ganho central? É como se essa via auditiva desse sujeito, quando está na presença de um som, ele passa a funcionar mais, né? Essa via auditiva passa a dar respostas mais intensas, maiores, que são percebidas pelo córtex como um som de fato mais intenso, mais forte. Além disso, existe uma alteração importante de serotonina. A gente sabe que a serotonina é um regulador de entrada sensorial importante, de todas as entradas sensoriais, visual, auditiva, enfim, e alterações do nível de serotonina no organismo desses pacientes pode levar a uma hipersensibilidade auditiva. E além disso, a gente também tem os transtornos do neurodesenvolvimento, principalmente transtorno do espectro autista e transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que podem causar, então, que podem trazer como comorbidade uma hipersensibilidade auditiva. Nesses casos, então, a maior associação que a literatura nos traz é com o transtorno do processamento sensorial, ou seja, uma alteração em que esse sujeito tem de processar várias entradas sensoriais, não somente a auditiva. Aqui eu gosto muito desse quadro, que não é desse artigo em específico, é do artigo de Hall e colaboradores de 2015, onde eles conseguem elencar para a gente
quais são os impactos na qualidade de vida dentro de diversos ambientes dessa criança. Então, dentro do ambiente doméstico e familiar, essa criança tende a evitar festa, necessita de mudanças de protocolos festivos, não bater palma, por exemplo, no aniversário, necessita de pausas em viagens todas as vezes que um novo veículo passa. No ambiente escolar, que é um dos mais importantes para isso, o incômodo com o sinal da escola, com o barulho da turma, evita ambientes sociais, como refeitório, como festas na escola. E no ambiente social, essa criança tende a evitar locais públicos e aglomerações. Além disso, a gente tem alguns estudos também mostrando que a criança que tem hipersensibilidade auditiva tende a ter um pior desempenho linguístico, porque justamente ela tende a estar menos exposta ao ambiente. Então, a extensão desse desenvolvimento morfossintático, a extensão de produção de frases dessa criança, tende a ser pior do que aquelas crianças que não têm hipersensibilidade auditiva. Voltando então para o artigo, ele traz aqui um quadro bastante interessante. Foram avaliados um número bastante grande de crianças com essa queixa, dentro desse número bastante importante de 1.000 crianças aí, 261 de fato tiveram o quadro de hiperacusia confirmado. E aqui eles avaliaram então se existia então um outro tipo de hipersensibilidade de uma outra via sensorial. E eles entenderam que não existiu aí, de fato, uma importante hipersensibilidade à luz, a gosto, a toque, a dor, a cheiro. Então, de fato, a hipersensibilidade auditiva nesses indivíduos, que a grande maioria eram indivíduos neurotípicos, se concentrou na via auditiva, de fato. E aqui, então, a gente tem os principais fatores de risco, né, para essas crianças com hiperacusia. As crianças, então, do sexo masculino tiveram, então, uma maior chance de desenvolver hiperacusia. Os autores não chegam a uma conclusão, de fato, do que isso pode estar acontecendo. Eles, inclusive dizem para a gente que a gente necessita de mais estudos para saber se isso, de fato, tem uma relação neurofisiológica ou se é uma questão epidemiológica e de delineamento do estudo. A gente tem aqui as crianças que tiveram maior readmissão hospitalar, ou seja, que saíram do hospital logo quando nasceram e precisaram retornar mais vezes para algum tipo de tratamento, foram as crianças, então, que tiveram maior chance, maior risco de desenvolver hiperacusia. E aí os autores associam isso muito a alterações justamente no uso de medicação, alterações sensoriais devido à entrada de medicação. A gente sabe que o uso de antibióticos, por exemplo, alguns deles, né, alguns grupos de antibióticos têm uma ação bastante danosa para a via auditiva. E também esses autores dizem para a gente na discussão que essa experiência negativa dessas crianças logo no início da vida, aonde a gente sabe que de 0 a 4 anos de idade, de fato, a via auditiva é mais sensível naturalmente, essas experiências negativas no ambiente hospitalar também tendem a trazer um maior risco de desenvolver hiperacusia. E por último, então, a maior escolaridade materna teve, então, associação com a maior chance de ter hiperacusia. Os autores indicam, então, que isso provavelmente está associado com um maior cuidado, uma maior experiência, uma maior vigilância acerca da saúde das crianças quando a mãe, então, tem uma maior escolaridade. E aí, o que eles trazem para a gente, por fim, de que talvez não tenha tanta relação, ou que tenha relação no que tange aos aspectos audiológicos. Grande parte dos estudos que fala de hiperacusia em crianças fala do histórico de orelha média. Então, como a questão de orelha média, né, principalmente a otite média de repetição, sendo um dos principais fatores de causa da hiperacusia em crianças. Nesse estudo, isso não aconteceu, tá? Mas os autores não fecham como isso, de fato, não é um fator de risco, mas que nesse estudo isso não foi importante. Um aspecto bem importante é que os autores, assim como vários outros estudos, inclusive o estudo da Cláudia Coelho aqui do Brasil, conseguiram identificar que as crianças que têm hiperacusia, de fato, têm uma chance muito grande de desenvolver zumbido associadamente. Então, grande parte das 291 crianças que tinham hiperacusia também relatavam algum tipo de zumbido, seja ele incômodo
ou não. E isso muito provavelmente está associado com esse aumento do ganho central, com esse aumento dessa hiperexcitabilidade dessa via auditiva. Um outro fator bastante importante, e num momento bastante inédito, né, em 2016, é que as crianças com hiperacusia apresentavam um aumento da amplitude das emissões otoacústicas, das respostas de emissões otoacústicas para sons de fraca intensidade, mas não para sons de forte intensidade. Isso mostra justamente que as crianças que têm hipersensibilidade auditiva, quando são apresentadas a sons de fraca intensidade, já em célula ciliada externa, a gente tem uma resposta muito mais exacerbada do que deveria existir, e por isso, então, a gente tende a ter uma percepção, então, mais grave desse som. Agora, então, vou passar a palavra para o Bruno para a gente começar a conversar um pouco sobre o caso. Tá. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim, tudo certo, Bruno. Perfeito. Bom, o processo da audição ela é uma maneira muito simples e muito rápida da gente entender. As ondas sonoras, elas começam se movimentando através do nosso canal auditivo até chegar no nosso tímpano. O tímpano vibra, os ossículos auditivos vibram junto com ele, e essas vibrações são transmitidas através do líquido da orelha interna para a cóclea, que fazem se mover as células ciliadas que estão na cóclea. Fazendo assim a conversão do nervo auditivo, depois que tem esse movimento da cóclea. As nossas células ciliadas constituem a parte mais frágil do nosso sistema auditivo. Então, uma vez que elas são lesadas por qualquer motivo, isso pode ser por inflamação, infecção bacteriana, exposição a ruídos por muito tempo, elas não conseguem ser recuperadas. Então, são pequenos motivos que, uma vez que acontece, não tem como voltar atrás. Vitor, passa para mim, por favor. Pacientes que têm o TPS, geralmente essa síndrome, e podem ter dificuldade em filtrar ou interpretar corretamente os estímulos sensoriais. Isso pode levar à diminuição da sensibilidade ou aumento da sensibilidade. Por exemplo, um som para gente que pode ser um barulho super comum, tipo você estourar um balão, para eles pode ser uma coisa absurdamente alta, ou tu fechar a porta um pouco mais alto, para eles pode ser um barulho muito desconfortante. Pode passar. A avaliação do TPS ela é feita com uma equipe multidisciplinar, então é com o otorrino, com o fono, com o neurologista e com o terapeuta ocupacional. A avaliação, quando o paciente chega para a gente no SAF, é anamnese, né? Depois a gente faz a meato, a audiometria, a logoaudiometria, a imitância. Caso a imitância dê uma curva do tipo C, a gente faz o teste de função tubária. Caso não tenha, a gente só vai até a imitância e segue para fazer o restante dos testes. Pode passar. O tratamento é a reabilitação. O tratamento é com o terapeuta da fono. Ele dura aproximadamente 1 mês a 1 mês e meio e é sempre com o intuito da capacidade do indivíduo de aumentar e se organizar e adequar seus inputs sensoriais. Mas isso conforme cada paciente, cada um tem um quadro diferente. Então a terapia nunca é a mesma, nunca ao mesmo tempo. Algumas semanas atrás, a gente atendeu a paciente no ambulatório. A paciente A, ela tinha 10 anos. O familiar foi atrás do serviço de fono por demanda própria. Não teve indicação de outros profissionais da saúde. Ela fez a avaliação com o neuropediatra já, mas não teve nenhum diagnóstico até então. A audiometria dela estava ok e a meato dela também estava ok. Ela não apresentava perda auditiva, nem histórico de perda auditiva, nem histórico de hiperacusia na família. Desde criança, a mãe relata que sons muito intensos faziam a criança chorar e ficar um pouco agitada. Por exemplo, festa, que tinha muita gente, latido de cachorro, como eu falei, do balão, faziam se agitar muito. Desde os 4 anos, ela começou a se isolar um pouco mais desse convívio com a sociedade, por questão de sons habituais serem muito desconfortáveis para ela. Então, ela evitava passar um pouco em festa, evitava passar onde tinha muito cachorro, essas coisas que crianças geralmente gostam mais.
Na audiometria dela, a gente vê que ela ouvia em 5, ouvia em -5 e ouvia em 0, que é uma áudio muito boa, uma criança de 10 anos. Na terapia que a gente começou, na primeira vez que ela veio, a gente botou ela dentro da cabine e fez um exame não, a gente começou a terapia, ela ficava no tablet fazendo algumas atividades para se descontrair, e a gente foi aumentando a intensidade para ela. Ela estava com fone na orelha, a gente estava aumentando, desde os 5 até os 65, que chegou aqui, de intensidade. A gente aumentando de 10 em 10. Sempre que ela relatava que estava muito forte, ou que estava com dor de cabeça, ou tontura, a gente parava, deixava ela se habituar com o som, e estava, e depois a gente aumentava de novo, nunca forçando ela nada. Para uma criança que tem esse caso de TPS e que trouxe casos, chegar até 70 dB, né, que foi o caso dela, é algo muito forte. E daí ela tem um caso de fonofobia. Ela confirmou que desde os 6 anos, se eu não me engano, ela não mexia com balão, porque balão para ela tinha um trauma, então ela não conseguia. A gente mostrou para ela o balão durante a sessão de terapia, e só dela ver o balão, ela já começou a ficar eufórica, né? Com falta de ar, como o Victor explicou ali, a sudorese e toda a questão. A gente tentou explicar que o balão, mesmo que não foi, a gente não encheu, a gente só esticou o balão, deu na mão dela. A gente tentou explicar que o balão não faz mal, que ele não vai fazer nenhum mal para ela, que o som que ele pode fazer não é o som tão alto assim como ela está habituada, né? E daí são aproximadamente um mês de sessão de terapia. No final a gente vai continuar com o balão para ela entender que só o material ali, só dele encostar no balão, não quer dizer que ela vai sentir algum mal, ou que ele vai fazer mal para ela, ou que ele vai estourar repentinamente, sem estar cheio, e causar esse mal para ela. Pode passar. Bruno, eu acho que aqui a gente só fala também da importância, nesses casos de hipersensibilidade auditiva, da gente descer para a intensidade negativa, porque a gente vê isso com muita frequência. Limiares auditivos em -5, -10 decibel. A gente não tem uma confirmação científica disso, de que, de fato, crianças com hipersensibilidade auditiva têm uma acuidade auditiva melhor. Isso não é cientificamente comprovado, mas clinicamente a gente vê muito isso acontecer. E um outro ponto bastante importante é a pesquisa do limiar de desconforto nesses casos, que vai além da frequência de 4.000 Hz, nesse caso principalmente porque a maior desconforto dela é nas frequências mais agudas. Então, talvez quando a gente se concentra de 500 a 4, a gente não consiga encontrar o tamanho da gravidade que, de fato, isso transpassa para a gente. Então, esses pontos são bem importantes da gente conseguir pensar. Infelizmente, nesse caso, a gente não conseguiu fazer emissão, a gente não conseguiu fazer PAT por conta do equipamento, mas os casos futuros eu acho que a gente vai ter mais dados para a gente conseguir conversar sobre. O LRF dela ficou compatível com a média dela, né, da audição. O IPRF dela também ficou compatível. Nos reflexos deram todos normais, porém, como ela estava com desconforto devido ao TPS dela, né, ao caso dela, a gente teve que fazer de forma manual para conseguir achar todos os reflexos e deu certo, né? Só foi um pouco diferente, mas aconteceu. Aqui, então, gente, dando continuidade, é uma avaliação que eu costumo fazer, que o Bruno conseguiu acompanhar também nas primeiras sessões, que eu costumo chamar, né, de uma avaliação de comportamento auditivo para TPS. Então, aqui a gente mapeia, basicamente, o que a literatura nos diz que são sintomas e sinais de cada um dos subtipos de transtorno do processamento sensorial, do transtorno da percepção dos sons, para que a gente consiga entender qual, de fato, pode estar presente. Será que é só uma hiperacusia? Será que é fonofobia? Será que é recrutamento? Será que é misofonia? Então, tudo que está em vermelho é o que, de fato, essa menina apresentou nessa avaliação. Tudo que está em verde, ela não apresentou. Então, ela não teve reflexo de sobressalto,
reflexo cócleo-palpebral, mas ela teve susto diante da apresentação sonora de fraca e moderada intensidade quando é apresentada de forma abrupta. Ela teve sinal de dor ou desconforto diante de sons significativos, ou seja, som do latido do cachorro, som de conversa de pessoas, principalmente esses dois. Sinal de proteção auricular diante de sons significativos, ou seja, quando a gente apresentou esses mesmos gatilhos sonoros que a gente coletou na entrevista inicial, ela colocou as mãos nos ouvidos, então, como uma forma de proteção. Não teve sinal de fuga diante desses sons significativos, ou seja, ela não saiu da sala, não precisou se retirar desse ambiente. Mas o que é mais importante, e que faz com que a gente pense em um outro aspecto associado que o Bruno já falou, é que ela teve muitos sinais antecipatórios, ou seja, mesmo na ausência do som, somente com a presença física do objeto, sem anúncio prévio, ela teve, então, sudorese, ela teve taquicardia, ela teve uma reação bastante negativa à presença, por exemplo, só do balão. Então, quando a gente pegava o balão e a gente começava a manipular o balão na mão, só esfregar o balão na mão, ela já tinha sinais antecipatórios. Quando ela pegava o balão, ela manipulava com muita delicadeza, com medo desse balão, mas ela tinha menos sinais antecipatórios. Isso acontecia tanto com como sem anúncio prévio, ou seja, quando eu dizia para ela, ó, vou pegar o balão e vou manipular, ela tinha esses sinais antecipatórios, e quando eu não avisava ela e fazia essa manipulação, ela também tinha esses sinais antecipatórios. O que é mais interessante é que quando eu não avisava ela que eu ia manipular, aí ela tinha sinais antecipatórios um pouco mais graves, assim, ela ficava, de fato, mais... tinha sinais mais exacerbados, inclusive ela fazia sinal de proteção auricular para tentar, então, fazer uma proteção do corpo dela, do ouvido dela, diante daquele som que foi tão incômodo para ela. Isso tudo sem a gente encher o balão, tá? A gente nem chegou a encher o balão. Então, diante dessa avaliação de comportamento, a gente conseguiu entender que também, além da hiperacusia de fato, ela já tinha um quadro de fonofobia que era importante. Como o Bruno falou, desde os 4 anos de idade, desde os 4, 6 anos de idade, que ela não tocava num balão por conta do medo que ela tinha. Opa! E aqui a gente tem mais ou menos a estrutura de sessão que a gente tem utilizado, né, que também é uma estrutura de sessão baseada no que a literatura tem trazido de significativo para a hipersensibilidade auditiva. A gente ressenta nas primeiras sessões com ela, a gente fez as primeiras sessões com ruído branco, ela respondeu bem a essas sessões com ruído branco, e além da gente acrescentar o ruído branco e fazer esse acréscimo de intensidade, a gente trabalhou com uma sobrecarga sensorial com ela, no sentido de a gente começou a fazer movimentos rotatórios para estimular o sistema vestibular, a gente fez sobrecarga do sistema visual, justamente porque a gente entende, né, e isso é uma questão de processamento sensorial, que quando existe uma hipersensibilidade auditiva, o córtex auditivo está super ativado frente àquele estímulo. Quando a gente entra com estímulos sensoriais, quando a gente sobrecarrega as outras vias sensoriais, a gente tende a diminuir essa ativação do córtex auditivo, porque a gente está dando outras entradas sensoriais que o cérebro também precisa manipular. Então, essas primeiras sessões foram bastante positivas. Ela começou em alguns momentos a referir cefaleia, um pouco de tontura, mas a gente foi manipulando isso e ela saiu super bem da sessão, né? Acho que daqui a algum tempo a gente vai ter alguns resultados bastante interessantes. E eu acho que era isso, né, Bruno? Deixa eu finalizar aqui. Perfeito. Muito, muito, muito obrigada, Vitor. Obrigada, Bruno. Vamos seguir, então, antes de passar para perguntas, dúvidas. Agora, nós temos a alegria, a satisfação e prazer de trazer de volta, mesmo que onlinemente, a Daniele Rampelot-Tesseli. A Dani hoje é fonoaudióloga e responsável técnica da Clínica Vida Up, aparelhos auditivos. Ela é formada aqui pela nossa universidade. Ela foi minha aluna de trabalho de conclusão de curso, iniciação científica, foi a dupla de TCC do Wellington. Hoje ela atua em diagnóstico e reabilitação auditiva, diagnóstico e reabilitação vestibular, avaliação e reabilitação do zumbido
e no transtorno da percepção do som, e também trabalha com diagnóstico infantil. Dani, é com muita alegria que eu te agradeço desde já por estar aqui conosco e contar um pouquinho do que tu tem vivido aí em Cachoeira pra gente. Boa noite, pessoal. Não sei se todo mundo me conhece, mas como a professora Michele me apresentou, eu sou a Daniele, eu me formei ali pela FCM e acho que eu fiquei uns 4 anos da graduação direto indo no GIAC, que foi ali que eu me encantei pela área da audiologia. Eu vou apresentar a tela antes de começar a falar, mas primeiramente eu quero agradecer para a Michele por ter me convidado para vir falar um pouquinho da clínica aqui fora, né, que é bem diferente da situação ali dentro no sistema público, né. Só vou apresentar para ver se vai dar certo. Tá bom. Deu certo? Sim, tá chegando. Agora é só colocar no modo apresentação que a gente vê. Aí, perfeito. Se eu voltar aqui, não sai da tela, né? Para eu ficar olhando vocês. Tá, a gente tá continuando. Tela, né? A gente tá dentro da apresentação. Vamos lá. Então, a prof. Michele me convidou para falar um pouquinho de como que é as vivências aqui fora, se tem muitos casos de hiperacusia e como que eu realizo os meus atendimentos, avaliações e terapia. Então, como a professora Michele já me apresentou, meu nome é Daniele, eu me formei na UFSM em 2023. Atualmente, eu sou fonoaudióloga da Clínica Vida Up aqui de Cachoeira do Sul e também sou responsável técnica daqui. Os meus ramos assim, de atuação mais é a parte de diagnóstico e de reabilitação auditiva, com próteses auditivas, o diagnóstico e reabilitação de tonturas do sistema vestibular, avaliação e tratamento também das questões de zumbido e do transtorno da percepção dos sons, e também eu faço a parte de diagnóstico infantil. Então, como o Vitor bem colocou no início, que eu só trouxe um pouquinho do conceito mesmo, foi justamente o que o Vitor passou, que esse transtorno, então, é um distúrbio da tolerância sonora que está diminuída. Então, é uma reação negativa que o sujeito desencadeia quando é exposto a algum som desconfortável, que para um indivíduo normal, assim, não causa nenhum tipo de desconforto, nenhum tipo de reação negativa. Temos, dentro desses transtornos, tem a hiperacusia, né, que é aquele indivíduo que vai apresentar muito desconforto, sensibilidade a sons de intensidade, leve a moderada. Tem o caso da misofonia, que aí já é mais aquele paciente que tem medo, não é medo, mas tem um desconforto para sons específicos, como o Vitor falou, mastigação, respiração, que eles geralmente é envolvido com um ser humano, barulhos que um humano faça, que vai desencadear um certo desconforto também. E a fonofobia, que é aquele que o paciente apresenta medo só de ver aquela fonte, de ver, se expor, pensar de se expor aquele som. E também tem o recrutamento, como o Vitor falou, que é bem parecido com a hiperacusia, mas que se diferencia em alguns aspectos. Na avaliação, o que eu costumo realizar aqui na clínica? Na literatura não tem nenhum padrão ouro ainda sobre a avaliação dos transtornos de percepção de sons, mas tem um artigo que eles já estão desenvolvendo essa avaliação, que espero que em breve seja publicado também. Mas atualmente o que eu realizo aqui na clínica? Eu faço uma anamnese bem detalhada sobre todas as questões, não apenas da questão auditiva. Realizo uma audiometria, então, como o Vitor falou, geralmente esses pacientes que têm essas sensibilidades, a audiometria tem os limiares melhores, por isso a importância de realizar até -5, -10, para ver essas questões também. A imitanciometria, então, para ver se tem alguma questão de orelha média, como que está esse nervo auditivo, né, o reflexo. O nível de desconforto, a faixa dinâmica, que o que é essa faixa dinâmica? É a diferença entre o limiar que o paciente está usando, ou ouvindo, e o quanto que de desconforto que ele sente
daí é só subtrair, vai dar a faixa dinâmica. Tem estudos que fazem o diagnóstico da hiperacusia pela faixa dinâmica e tem alguns que fazem pelo nível de desconforto. Além dessa história clínica, é muito importante fazer uma avaliação com questionários, porque só o limiar de desconforto, a faixa dinâmica, não dá para a gente diagnosticar como hiperacusia, por exemplo. A gente precisa de alguns questionários para a gente ter certeza como que é a vida do paciente mesmo, o que ele se incomoda. Então, aqui eu coloquei alguns questionários que tem na literatura, tá? Mas o que eu mais costumo utilizar é o HQ, a escala de triagem para intolerância aos sons, que é um questionário que vai diferenciar misofonia, fonofobia e hiperacusia. E o HIQ, que é o questionário de impacto da hiperacusia, eu também comecei a aplicar, tá? Além dessas avaliações, também a literatura traz que pode ser realizado as emissões autoacústicas. Como o Vitor falou, geralmente nesses pacientes a amplitude está mais alta nas emissões, justamente por esse ganho central. Pode ser realizado o PEAT, protocolo neurológico, o potencial de média latência e o potencial de longa latência. Não é muito comum ver o de média e longa latência, mas em casos assim, as emissões e o potencial evocado daí, de curta latência. Passei resumidamente sobre os conceitos e a avaliação, e agora eu vou mais no que a prof. Michele me pediu, para falar casos clínicos que eu atendi aqui fora. Então, o primeiro caso é a D, ela é do sexo feminino, ela tem 44 anos, ela é professora do Martenal, então ali com 3, 4 aninhos, ela é a turma dela, e ela chegou até mim por conta do zumbido. Ela veio por conta própria, sim, justamente pelo zumbido, não relatando nada de desconfortos auditivos. Durante a minha anamnese, que eu demoro um pouquinho na avaliação do zumbido, eu fico em torno de 40 minutos conversando com o paciente, consegui tirar dela algumas questões que poderiam abrir o olho, assim, para essas questões de hipersensibilidades auditivas. Ela me relatou que o zumbido delas piora quando ela está exposta a algum som alto e que ela apresenta muito desconforto quando está exposta a sons altos, sons intensos. Alguns exemplos que ela me deu. Quando ela seca o cabelo, tanto dela como da filha dela, ela usa tampões para evitar escutar o barulho. Aspirador de pó também, ela faz uso dos tampões para não escutar. O barulho de crianças e de automóveis incomoda muito ela, sendo que ela é professora de Martenal, então tem muito barulho. Até ela me disse, eu nem deveria te falar isso, mas ela acaba colocando, às vezes, tampão, quando as crianças, assim, estão fazendo alguma atividade e tem muito barulho, ela acaba colocando para tentar amenizar um pouquinho o desconforto que ela sente. E ela também está deixando de sair em festas e em alguns lugares que tem barulhos, justamente por esse desconforto. Ela me disse que até uma semana antes dela vir fazer a avaliação, ela me falou que ela tinha ido num bar, que era o aniversário de uma amiga dela, e que nesse bar tinha uma dupla cantando assim ao vivo. E a dupla começou a tocar e ela teve que ir embora, porque ela não aguentou o desconforto de ficar no mesmo ambiente que a música. Ai, fechei a apresentação. Calma aí. Tudo certo. Deixa eu ver por aqui. Tá indo ainda, né? Foi? Daí das avaliações.
ela chegou até mim já com uma audiometria realizada, então ela tem uma perda auditiva neurosensorial de grau leve. Eu não trouxe o audiograma, mas ela tem uma perda auditiva mais nas frequências agudas. E na audiometria vocal, ela não apresentou nenhuma dificuldade para compreender a fala. Na timpanometria, teve uma curva A, mobilidade, tudo ok. Nos reflexos acústicos, no ipsilaterais, a gente costuma fazer aqui tanto ipsi como contra. Na orelha esquerda, ela teve ipsis presentes e contralaterais presentes, mas diminuídos nas frequências de 2 e 4. E na orelha direita, ela teve ipsis presentes também, contralaterais presentes e diminuído na frequência de 2000 na orelha direita. O zumbido dessa paciente era dos dois lados, mas ela relatava que o lado esquerdo era um pouco pior. Nas emissões autoacústicas que ela realizou, ela teve presente em todas as frequências, na orelha direita e apenas na orelha esquerda em 1000 e 1500 Hz. Quando foi realizado, então, o limiar de desconforto, ela apresentou uma intensidade ali de 1000 a 4000 ali entre 85 e 80 dB, que já é considerado um limiar de desconforto baixo, né? E na orelha esquerda, em torno de 90, em 2, 13 e 8. Então, nessas frequências, já é considerado que ela tem um desconforto aos sons. E quando foi realizada a faixa dinâmica, essa diminuição do limiar que ela escuta com o máximo que ela consegue tolerar, sem incomodar, ela também teve uma alteração em 2 e 3 mil, foi em 55, e na orelha esquerda, então, em 3, 6 e 8, também teve um desconforto bem, uma diferença ali que já é classificada, então, como essa hipersensibilidade. Na escala, com ela, eu apliquei o HQ, que ela apresentou uma pontuação de 34 pontos, e na escala de tolerância ali, para ver qual que era a subescala que ela se encaixava, ela deu 27 pontos para a subescala, então, da hiperacusia. O que é? Então, como conclusão dessas avaliações, ela tem um transtorno da percepção de sons no subclasse, no subgrupo de hiperacusia. E a conduta, então, foi fazer a terapia para a hiperacusia. Eu não coloquei aqui nos slides, mas essa paciente também tem uma disfunção tubária, tá? A gente realizou o exame e ela apresentou uma alteração. É bem o que o Vitor falou também, que tem bastante questões de orelha média envolvida com esses fatos de hipersensibilidades, com esses fatores. Não começamos a terapia da tuba auditiva, porque eu tinha encaminhado primeiramente para o otorrino, para descartar qualquer questões orgânicas que poderiam estar influenciando nessa questão da tuba auditiva. Nós começamos a realizar a terapia para o tratamento, então o que eu fiz no primeiro momento? Eu fiz um aconselhamento diretivo com ela, conversei bastante sobre as questões da audição dela, que não é um problema orgânico, vamos dizer assim, né? Da questão dos tampões que ela usava. Passei para ela a terapia sonora, então o que foi esse primeiro momento? Tinha pedido para ela utilizar com fones de ouvidos em casa por 3 horas ao dia ruído branco, numa intensidade confortável para ela, e aos poucos a gente iria ir aumentando até ela não sentir o conforto. Essa foi meu primeiro caso de hipersensibilidade. Quando ela não estivesse usando esses fones, eu pedi que ela ficasse com o ambiente enriquecido, então nunca ficasse no silêncio absoluto. Ela disse que ela tinha uma fonte em casa, aquelas de água. Pedi para ela sempre deixar ligada, justamente para sempre ter algum enriquecimento sonoro ali no ambiente. Mas esse caso é uma paciente que ela começou comigo, ela ia retornar, mas acabou não retornando, porque ela teve uns outros problemas de saúde, precisou passar por uma cirurgia, e ela parou no meio. Ela ficou de retornar assim que ela melhorasse da cirurgia que ela precisou fazer. Trouxe esse caso justamente para mostrar que nem sempre é sucesso. Esse segundo caso é o caso F.
Ele tem 17 anos, ele é estudante do segundo ano do ensino médio, e ele veio para mim para avaliação do processamento auditivo central. Então, mais um caso que não veio por conta de queixas de desconforto para os sons. Durante a anamnese também, eu estava conversando com ele, entrou ele e a mãe, ele era uma pessoa super tímida, só respondia assim, não consegui, tipo, ter uma relação, assim, mais afetiva, vamos dizer, com ele, para tentar conversar, e a mãe que me relatou que ele se isolava em casa, quando tinha barulhos muito altos, não queria mais sair de casa. Daí eu conversando com ele, puxando, ele me disse, em festas de aniversário, ele não ia mais. A mãe disse que na frente da televisão ele ficava 5 minutos e já saía, porque não aguentava o barulho. Era um paciente que tinha muita dor de cabeça, principalmente quando exposto a esses sons. E ele era um paciente que adorava ficar no silêncio e jogando o jogo dele no computador. Ele estudava de manhã e de tarde, passava toda a tarde estudando. E ele não tinha um sono muito bom. Ele dormia em torno de umas 3 horas por noite só. Ele tinha dificuldade para pegar no sono e outras questões também. Das avaliações que a gente realizou, ele veio para mim, então, já com audiometria. Ele tinha limiares normais, não tinha nenhuma dificuldade para compreender a fala. Na timonometria, mobilidade normal, reflexos presentes em todos os níveis, em níveis normais, tanto ipsi quanto contra, nos dois lados. Nas emissões, ele tinha presentes em todas as frequências avaliadas. Aqui eu devia ter trazido, mas eu não coloquei. As emissões deles tinham uma amplitude bem grande mesmo, em torno de 16, 17, eram bem altas. E no limiar de desconforto, então, foi o que ele tolerou. Na orelha direita, em torno de 85, 75, 80. E na esquerda, ele tolerava um pouco mais, mas já são classificadas como esse desconforto, né, alteradas. Na faixa dinâmica, ele tinha uma audição normal. Se a gente fosse considerar pela faixa dinâmica, não estaria alterado. Então, ele não seria um possível diagnóstico, né, de hiperacusia. Mas levando em consideração o limiar de desconforto, as queixas que ele trouxe e que principalmente a mãe trouxe, a gente enquadra ele como ele tendo como uma hipersensibilidade auditiva. E justamente o que mostrou nos questionários que comprovaram. No HQ, que é o questionário de hiperacusia, ele apresentou uma pontuação de 29 pontos. E para ver ali qual que é a subescala, ele apresentou 20 pontos para a subescala de hiperacusia. Daí, como conclusão, ele tem um transtorno de percepção dos sons da subclasse de hiperacusia. Qual que foi a minha conduta com ele? Antes de iniciar a terapia, eu pedi para ele retornar ao otorrino que solicitou o exame do processamento. E no meu laudo, eu já recomendei a terapia para o processamento e para a hiperacusia. Ele veio com o pedido do processamento. Daí, como eu conversei com a mãe ali de fazer essas outras avaliações, que não é como no público que a gente vai fazendo e depois explica no final, eu conversei com a mãe antes de fazer esses exames, justamente expliquei a importância para a gente investigar. Daí, antes de eu começar, eu sugeri que retornasse ao otorrino. No tratamento do F, o que foi? Eu realizei um aconselhamento diretivo, tá? Então, a mesma coisa que a AD. Falei da questão do fone de ouvido, dos tampões, que ele não chegava a utilizar os tampões, mas ele se isolava do barulho, preferia ficar no silêncio. Então, expliquei essas questões, as questões da audição, a alteração que nós encontramos, qual que poderia ser o motivo dessa alteração. Indiquei a terapia sonora para ele, mesma coisa que para outra paciente. Ele fazia uso, enquanto ele jogava, ele usava fone de ouvido, então por 3 horas que ele ficava jogando, eu pedi que ele usava o fone de ouvido, e a gente foi aumentando gradualmente conforme ele fosse relatando que não sentia mais desconforto, estando não percebia mais aquele barulho no ouvido dele. Também sugeri realizar um enriquecimento sonoro,
sempre ter algum barulho, não ficar no silêncio como ele gostava de ficar. E a gente começou o treinamento auditivo para o processamento auditivo central, tá? Então, foi em média 9 sessões que eu realizei com ele de treinamento auditivo, e deu 3 meses de tratamento, porque ele ficou doente ali no meio e faltou 1 a 2 vezes, deu 3 meses e pouquinho de terapia. Na reavaliação, ele apresentou o limiar de desconforto em 105 em 500, em 115 em 6.000, na orelha direita. Nas demais frequências, ele não apresentou desconforto no nível máximo do aparelho, que era em 120. Na orelha esquerda, ele apresentou desconforto só em 500 e em 120, que nem dá para considerar desconforto. Nas outras frequências também falou que não estava mais incomodando ele. Nas escalas, ele apresentou, o HQ ele foi para 8 pontos, não é considerado mais indício, né, de hiperacusia. E na escala aqui, para ver a tolerância, ele apresentou 5 pontos para hiperacusia, que antes tinha apresentado 20, se eu não me engano. Então, esse é um caso de sucesso, que acredito que não só pela terapia sonora, ele teve um benefício, mas sim por conta da terapia, do treinamento auditivo que a gente fez associado. Que justamente, o que eu fiz nesse treinamento auditivo? Não era só na cabine que eu ficava com ele, justamente porque ele tinha muita dor de cabeça também. Então, a gente ia intercalando dentro da cabine com fone e a terapia fora da cabine com som em campo livre. E a gente foi intercalando, eu fui aumentando as intensidades aos poucos, quando eu ia vendo que ele ia tolerando, e vai tendo benefício, tá? E esse é um paciente que a mãe agradeceu muito. Ele começou as sessões de terapia, uma pessoa saiu totalmente outra pessoa. Eu até tinha pensado em encaminhar ele para psicóloga, justamente pelas questões que ele apresentava. Mas no meu último dia de terapia com ele, da reavaliação, eu nem encaminhei mais por ele ser outra pessoa depois do tratamento. Eu recebi elogios da médica que tinha me encaminhado ele. E o meu último caso é a da paciente AP, também do sexo feminino. Ela tem 36 anos, ela é empresária, ela tem uma agropecuária e também chegou para mim para avaliação do zumbido. Durante a anamnese também, nós fomos conversando e ela me relatou que ela tem muito incômodo com sons altos. Começou a atender o celular só do lado direito, porque o lado esquerdo era muito alto para ela. Também não ia em festas, em bares, por conta do barulho. Audiometria em tudo normal, nenhuma dificuldade para compreender a fala. A timpanometria, então, ela tem uma mobilidade normal também. Reflexos acústicos todos presentes em níveis normais. No limiar de desconforto, ela apresentou um desconforto ali em 1000, 2004, estando ali considerado como alterados no lado direito, e 1002, 4 e 8. Não, 8 não. 1002 e 4 na orelha esquerda. Nos que eu coloquei o tracinho é onde ela não observou desconforto auditivo. Na faixa dinâmica, também, se a gente fosse considerar pela faixa dinâmica, não estaria nenhuma frequência alterada. Nas escalas, então, no HQ, ela teve uma pontuação de 28 pontos, e na escala, para ver qual que era qual que era se era hiperacusia, misofonia ou fonofobia, ela teve 17 pontos para a subescala de hiperacusia. Como conclusão, então, ela tem um transtorno da percepção dos sons de hiperacusia, né, a subclasse. E qual que foi a minha conduta? Essa paciente, ela tem muitas questões psicológicas, então, emocionais, depressão, ansiedade. Daí, a primeira conduta foi, eu encaminhei ela para a psicóloga para fazer a terapia cognitiva comportamental. Uma pela hiperacusia e outra pelo zumbido também, que é um dos fatores, foi o fator que ela chegou até mim, relatando mais queixas.
encaminhei de volta para o médico otorrino, que foi quem solicitou, que indicou fazer a avaliação do zumbido, falou que eu realizava e ela procurou. E aí, depois que ela for no otorrino, a gente vai iniciar o treinamento auditivo mais a terapia sonora. Então, neste caso, eu não vou colocar só a terapia sonora. Eu vou realizar o treinamento auditivo com ela, pensando bem o que o Vitor falou por último ali, desses sistemas que volte todo para a hiperacusia, para o incômodo, e a gente precisa colocar informação ali para cada área fazer o seu papel, vamos dizer assim. E daí, o que eu trago com esses casos clínicos? Que nenhum desses encaminhamentos que chegou até mim foi para avaliação do transtorno da percepção dos sons. Também, todos que têm algum transtorno da percepção do som têm associação com algum outro comprometimento. Outra coisa que eu esqueci de falar, esse último caso, ela também tem questão de disfunção tubária. Então, também encaminhei para o otorrino justamente para descartar questões orgânicas para a gente dar início à terapia para tubo auditivo. E o último fator que eu observei, que na clínica, aqui fora, não sei se é aqui com nós só, mas é muito pouco procurado essa questão é muito pouco falado, pouco conhecido essa questão das hipersensibilidades auditivas. Não tem muita procura. Tem alguns outros casos, assim, que a gente conversa, oferece para fazer a avaliação, mas preferem voltar no médico antes de fazer a avaliação e nunca mais volte. Teve uma menininha, ela tem síndrome de Down, de 4 anos, que eu conversei com a mãe, eu fui fazer o reflexo nela, coloquei em 80 e ela já quis tirar o fone e se apavorou. Daí a mãe começou a me falar que ela é assim no dia a dia, que ela tem alguns sons que incomodam ela, que ela chora. Daí eu nem fiz o reflexo, justamente por esse desconforto, mas eu conversei com a mãe de fazer essa questão da avaliação para esses transtornos da percepção do som. Mas também a mãe ficou de conversar com o médico e retornar depois. Daí eu quero agradecer pela atenção de todos e mais uma vez pela oportunidade que a Prof. Michele me deu e convidar para alguém que estiver aqui, se estiver procurando emprego, ou se sabe de alguém que queira, a gente está contratando aqui para a Clínica de Cachoeira para aumentar nossa equipe também, tá? Fico à disposição se tiver alguma dúvida. Que lindo, Dani. Que legal. Gente, a presença da Dani aqui é muito importante porque a Dani teve uma trajetória linda dentro do grupo. Foi uma aluna inteligente, dedicada. Eu não falei isso antes, porque eu queria justamente ouvi-la para que vocês conseguissem enxergar o que eu estou falando. Assim ela ficava na aula tomando chimarrão. E no grupo ela levava chimarrão, inclusive saudade do teu chimarrão, Dani. Eu tenho a cuia que tu me deste, mas não adianta, não tem tu ali para fazer o chimarrão. Então, Dani, é muito lindo ver toda a tua fala baseada em evidência científica, embasada na literatura, organizada com o que dizem os textos nacionais e internacionais. Então, a gente não tem uma vasta literatura nesse tema, mas o que tem estava na tua aula. Então, eu quero te dar muitos parabéns por isso. Dizer que é extremamente gratificante ver você aí na clínica fazendo um trabalho tão lindo. E eu acho que, Dani, eu sempre brinco com o Vitor, que eu digo, Vi, ou a gente está fazendo alguma coisa errada, ou realmente a gente não tem uma incidência tão alta do TPS. Mas agora que o Vitor voltou para o doutorado, as crianças estão aparecendo, os adultos estão aparecendo, eu falei, então realmente tinha alguma falha nossa aí na investigação, na anamnese, porque exatamente o que tu disseste, Dani, a gente chega na avaliação do TPS, mas ele veio por uma outra queixa, ele veio por um outro motivo, e daí a gente foi sensível o suficiente para conseguir identificar o que realmente estava incomodando e poder fazer a intervenção, assim como tu mostraste. Então, Dani, eu acho que agora é conosco, no sentido de compartilhar mais essa vivência, compartilhar mais esse conhecimento,
Aqui, enquanto grupo, tu sabe que enquanto tu estava aqui, nós trabalhávamos com o zumbido, transtorno do processamento, mas o TPS entrou na nossa vida de verdade esse ano, com o retorno do Vitor para o doutorado, com o Bruno aí já junto do Vitor nas atividades. Inclusive, meninos, uma delícia ouvir vocês, parabéns, obrigada. Sei que teremos outras oportunidades juntos e fico muito feliz por isso. Mas, Dani, vou deixar alguém falar se tem alguma dúvida, alguma consideração, comentário, e te agradecer imensamente, muito obrigada. Vou ficar na torcida para vocês conseguirem alguém muito bacana aí para a equipe. A Cris já colocou ali no grupo, muito bom te ouvir, Dani, obrigada pela aula. Alguém? Oi, eu. Parabéns, Dani. Como a prof disse, é muito bom ver as tuas condutas clínicas, né? Eu acho que é tudo muito coerente. Eu acho que ninguém esperava nada diferente de ti. A gente consegue ver tudo muito fechadinho, muito circundado. A gente não vê nenhum espaço, nenhuma brecha para alguma falha clínica, assim, de o paciente escapou por aqui, ou deixei passar alguma coisa lá. A gente não consegue achar nada, assim, que poderia deixar esse paciente escapar nesse sentido. Então, realmente, parabéns, assim, como eu te disse, ninguém esperava menos de ti. Obrigada, Bia. É recíproco, tu sabe. Porque todo mundo sabe o quão competente que tu é. Dani, eu acho que eu só queria fazer uma consideração, porque o público que tu tá trabalhando agora, né, é um público mais adulto, adolescente. Quando a gente fala de prevalência, né, eu acho que a gente se vende muito pouco nesse sentido, né? As pessoas não sabem sobre. E aí eu falo isso porque o meu público é o público infantil nesses casos, né? E aí, assim, na minha fila de espera hoje, eu tenho mais ou menos umas 10 crianças esperando para fazer avaliação, diagnóstico e intervenção de hiperacusia ou de algum outro TPS, inclusive encaminhado por terapeuta ocupacional, porque essas crianças escoavam para a TO. Só que daí o que acontece? Quando a gente conversa com a TO, quais são os sistemas sensoriais que elas trabalham de base? Sistema vestibular, proprioceptivo e tátil. É o que elas chamam de sistema proximal. Elas não trabalham o sistema auditivo diretamente. E aí elas imaginam que organizando esse sistema proximal, o sistema que ela considera distal, um deles é o auditivo, tende a se organizar, mas grande parte das vezes isso não acontece. E aí elas têm feito esse encaminhamento. Então elas encaminham para que eu faça a avaliação e intervenha sobre o sistema auditivo. Então, assim, isso só foi possível porque eu comecei a dar uma vendida de peixe, assim, sabe? Olha, vamos dar uma olhada um pouco mais, eu consigo ajudar. Então, a criança, por exemplo, com TEA que chegava, no relatório eu descrevia a minha avaliação a minha avaliação acerca do TPS, muito semelhante ao que tu faz, assim, chegou para avaliação do processamento, eu dou uma olhada mais para essa questão. Então, acho que com certeza, com essa tua visão, vão chegar outros pacientes para ti com essa queixa agora. Né, principalmente tu tendo sucesso nas tuas intervenções. Então, acho que, sem dúvida, isso vai aumentar, e eu acho que cabe a ti também uma divulgação um pouco maior do teu trabalho, né, no sentido de fato isso, assim, olha o que eu fiz e olha como dá certo, né, eu sei que às vezes a gente é humilde demais, assim, a gente tem uma síndrome de Guaipeca, que eu costumo dizer, no sentido de não se valorizar, mas não tem pessoas que façam isso pelos pacientes, né? E aí, te ouvindo e tu mostrando os resultados que tem, eu acho que a gente precisa que a Vida Up mostre o quanto a Dani consegue manejar esses casos para que, de fato, a gente tenha uma referência aqui por perto, né? Porque o ambulatório de Zumbido não vai dar conta de todas essas queixas, e a gente precisa de alguém para conseguir escoar esses pacientes que, com certeza, vão procurar, porque a gente sabe o sofrimento, e a gente sabe o quão curta é a estadia desses pacientes. Eles não ficam 6 meses, 1 ano, né? Eles melhoram muito rápido. Então, a gente consegue ter subsídio para dizer isso para eles,
é uma terapia rápida, vale o investimento de tu pagar pelo particular, porque tu vai melhorar, tu vai ter um follow-up um pouco melhor. Então, acho eu acho que a única consideração que eu te diria é investe mais nessa tua divulgação aí, porque eu acho que tu tá merecendo, assim, é um trabalho realmente muito, muito bonito e muito magnífico, assim, que vocês estão fazendo. Eu assino embaixo, assim, o que o Vitor falou, em gênero, número e grau, por isso que eu falei que cabe a nós essa divulgação e esse compartilhar, porque, não vou me tornar repetitiva, amplifico e assino embaixo 1000 vezes o que o Vitor falou. Até esse primeiro caso que eu atendi, eu fui correndo para a Prof. Michele, porque realmente eu nunca tinha ouvido já assim, mas não de como fazer a terapia para hiperacusia. E confesso que no início não é fácil, a gente sente um pouco de medo, estou fazendo certo, o que eu posso fazer para melhorar, para ajudar mais esse paciente? Mas sempre buscando estudar, sigo bastante o Vitor também para essa questão, que ele é bem voltado para essa parte, sempre tentando atualizar para levar sempre o melhor para os nossos pacientes, né? E como o Vitor falou, tem poucos profissionais que atendem essa demanda aqui fora também. Exatamente, Dani. E assim, para quem está mais habituado no nosso mundo do zumbido, percebam que a gente tem uma linguagem muito parecida na intervenção. Aquele primeiro caso que a Dani comentou ali, ela começou falando do aconselhamento, das orientações, do enriquecimento sonoro. Então, super o que a gente faz no zumbido. Falamos sobre o treinamento auditivo, muito fizemos no zumbido. Então, a gente está olhando de novo para trabalhar essa plasticidade, né? Voltamos para um lugar que a gente gosta muito, que é a plasticidade cerebral, para conseguir melhorar um sintoma. Então, as coisas casam aí. E quando a Dani me procurou, eu falei, ai, Dani, também não é meu chão, mas deixa eu tentar te ajudar. E a Dani foi. Então, não tem nada meu aí, é totalmente teu. E Dani tem várias mensagens ali no grupo. A tua eterna dupla falou que você arrasou, que ele tá com saudade. Estamos todos com saudade. A Ana Flávia falou que a aula estava ótima, parabéns para todo mundo. Dani, você foi brilhante. A Lari disse obrigada pela aula, saudades, Dani. A Andressa também disse aula linda, muito obrigada a todos. Então... Profi, deixa eu só falar. Com certeza. Tô tentando ligar a câmera aqui, mas tá desligando. Eu acho que é a internet por conta da chuva, não sei. Sim, mas, tá Dani, queria dizer que é muito bom te ouvir. Eu morro de saudade, tu sabe. Eu fiquei aqui pensando no mate que a gente já tá tomando juntos, que foi esses 5 anos, né, que a gente ficou pertinho um do outro. Eu tenho muito orgulho de ter ouvido a tua trajetória. A gente já sabia, na verdade, né, o foguete que tu ia ser dentro da fonoaudiologia, então nada nos surpreende. Mas eu queria te perguntar uma coisa. Nesses casos, Dani, de perda auditiva e hiperacusia, tu protetiza e faz essa dessensibilização? Ou primeiro tu faz a dessensibilização e depois tu protetiza? Porque quando eu estava no privado, eu ficava muito em dúvida se eu fazia os dois associados, um antes ou um depois, e não sabia qual era mais assertivo, sabe? Não sei qual é a tua experiência aí na clínica. Assim, experiência eu não tive nenhum caso assim, mas a dessensibilização, acho que fazendo antes, tem um melhor prognóstico do que já colocar o aparelho auditivo e fazer a dessensibilização junto. Porque corre o risco de a gente colocar o aparelho auditivo e aquela pessoa já ter aquela reação de desconforto, mesmo que a gente deixe num ganho mais baixo, né? Mas acredito que fazendo a dessensibilização antes seja melhor do que já direto protetizar. Não sei o Vitor e a Prof. Michele se tem alguma experiência. Eu ficava bastante na dúvida, assim, teve uns casos que a gente pensou em antes fazer, melhoraram, mas com o próprio aparelho também já teve uma melhora, né? É um pouco difícil dosar isso. Mas eu acho que vai muito de cada caso também, né? Vai me contando aí Pode deixar. Eu vou copiando daqui. Dani, eu acho que faz muito sentido isso que tu tá falando, porque assim, ó, quando a gente pega um paciente que tem um diferencial diminuído ali, que a gente percebe o recrutamento, a conduta clínica seria protetizar e trabalhar esse ganho do aparelho, saída máxima, algoritmo, para deixar o mais suave possível essa amplificação e o paciente conseguir ter
um pouquinho da amplificação sonora, mas muito longe do target, né? Muito longe do que seria o ganho estimado para aquela perda auditiva. No caso de perdas pequenas, que eu acho que foi talvez a linha da pergunta do Wellington, com um desconforto muito grande, talvez com um reflexo acústico normal, ou nem conseguiu fazer reflexo acústico em função do desconforto, eu acho que eu votaria na tua linha, assim, de estimular, diminuir essa hiperresposta, para depois amplificar, se for o caso, frequências agudas, uma perda descendente, uma perda pequena. Mas também, de história para contar, assim, de caso clínico para contar, não tenho. Mas na época que eu trabalhava com amplificação sonora e a gente discutia muito essa questão do recrutamento, era nessa linha, assim, trabalhar a amplificação de um jeito mais confortável possível, muito longe do target, usando todos os recursos do aparelho para ganho, saída máxima e algoritmos. Mais ou menos isso. Não sei se o Vi quer falar alguma coisa. Não, também não tenho uma experiência clínica. Na verdade, eu tive um menininho só mas ele era PC, e aí fez implante coclear, e aí era uma briga, assim, com a fono do implante, porque ela não queria diminuir ganho, ele não queria usar o IC, então, né, mas não foi uma estadia longa, assim, eu fiquei pouco tempo com ele, mas não tenho nada além. Eu só queria fazer mais uma consideração que eu lembrei agora. Eu acho que tem uma coisa bem importante, que é muito inspirador no que a Dani trouxe, que a gente vê o bom clínico quando o bom clínico procura na ciência métodos de fazer diferente. Então, a Dani trouxe vários questionários que a gente não usa, que eu, sinceramente, não conheço, porque eles têm um direcionamento para o adulto e eu não utilizo na criança, mas tem vários questionários que dá para a gente utilizar na prática clínica e que surgem, então, a partir da Dani, que é clínica, e não de uma pesquisadora. Então, mais um marcador aí de uma excelente clínica que busca na literatura para embasar a clínica dela. Por isso que é tão magnífico, assim, o que a Dani está fazendo. Vocês vão me fazer chorar aqui. Ai, Dani, que foi demais mesmo. Arrasou. Tem mais mensagens ali para você. Deixa eu fazer uma pergunta. Vi, eu vi que tu colocou ali no um dos treinamentos ali a questão do vestibular. Qual que seria o motivo de ter colocado isso como duas sessões ali? E como que tu iria fazer esse tratamento? Tem um estudo, na verdade, que ele fala sobre a importância do colículo superior na manutenção e na passagem de entrada sensorial e a ida para o córtex. Então, quando os pacientes, né, nesse caso eram crianças, quando essas crianças passaram por provas rotatórias, ou seja, elas fizeram estímulos rotatórios e fizeram treino de sacada volitiva, sacada voluntária, eles tiveram uma redução simultânea, assim, ao mesmo tempo, logo depois do treino vestibular de sacada e de prova rotatória, eles reduziram a hipersensibilidade auditiva por conta da ativação do colículo superior. Que legal, bem interessante. E, de novo, as coisas se enlaçam, né? Por isso que eu digo, gente, é tudo muito lindo, tudo muito juntinho. Então, gente, assim, passamos 8 minutinhos do nosso horário, mas foi lindo, foi incrível. Dani, muito obrigada. Vitor, Bruno, muito obrigada. Eu acho que esse casamento aí foi perfeito. Isa, Fábio, obrigada pela relatoria da nossa última quinta-feira. Vamos tirar uma fotinho, não vão embora, para a gente fotografar. Isa, Fábio, uma de vocês pode fazer o print para nós? Eu posso. Ah, Ellen, então agora apareceu, para a Dani matar a saudade. Gente, pense numa dupla dinâmica na faculdade inteira, não vinha um sem o outro sem um, sabe? Era sempre os dois juntos. Então, tá. Quando a Dani foi, eu acho que foi o maior luto que eu passei na vida. Sério, assim, ó. Até o último minuto, Ellington e eu achávamos que ela ia ficar. Daí o Ellington, na esperança, assim, quase. Eu também acho que ela vai fazer. Não vai. Quase fazendo promessa para ela ficar.
Mas tá vendo, gente, como é lindo isso, assim, tá lá a Dani clinicando, feliz da vida e fazendo um trabalho incrível, como falou o Vitor, se diferenciando um monte. Então, isso é demais. A Clínica de Fonoaudiologia Auditiva conta com os seguintes tratamentos: reabilitação vestibular, tratamentos para tontura, tratamentos para o processamento auditivo central, tratamento para amenizar o zumbido e tratamento para a disfunção tubária. Também conta com aparelhos auditivos Audio Service e Windex. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Henrique, fonoaudiólogo aqui da Clínica Auditiva. Eu vim falar um pouquinho para vocês hoje sobre o limiar de desconforto, que é uma pesquisa que a gente realiza em cabine também com utilização do audiômetro, que ao contrário da audiometria, onde nós buscamos a menor intensidade com que o paciente consegue ouvir aquela frequência, o limiar de desconforto a gente busca chegar ao limite onde aquela frequência começa a gerar incômodo no paciente, né? Como o próprio nome já diz, a causar um desconforto, né? E esse desconforto, apesar de a gente logo pensar, paciente que ouve bem, quando o som é muito forte ele incomoda. Realmente, tem casos, por exemplo, nessa audiometria aqui, onde os limiares estão dentro da normalidade e o limiar de desconforto do paciente está muito próximo desse limiar. Então, nesses casos, a gente pensa sempre no treinamento auditivo, que é o que? Tirar toda essa sensibilidade do sistema auditivo para que o paciente consiga tolerar os sons de maneira mais tranquila, né? Porém, no nosso caso aqui, a grande maioria dos pacientes são pacientes que usam o aparelho auditivo e por conta da privação sensorial, né, o tempo que ficou com essa perda auditiva, ele acaba tendo um campo dinâmico, que é o que? O limiar da audiometria, como vocês podem ver aqui, muito próximo do limiar de desconforto. Então, o aparelho está numa linha muito tênue entre promover audição para o paciente e promover desconforto, né? Então, quando temos pacientes, nesse caso, com esse campo dinâmico muito reduzido, precisamos pensar sempre na qualidade do aparelho, na amplificação que esse aparelho está gerando, informar para o software esse limiar de desconforto, que a própria inteligência do aparelho vai saber, a partir desse momento aqui a gente dá uma segurada, né? Alivia o ganho para que não cause desconforto para o paciente. Com o tempo de uso, né, a gente promove toda a neuroplasticidade, tira toda essa sensibilidade do sistema auditivo e o limiar de desconforto ele tende a separar um pouquinho, aumentar o campo dinâmico, promovendo assim uma melhor adaptação ao paciente e também o paciente fica mais feliz e mais tranquilo, né? Vocês devem ter já conhecido algum paciente, algum familiar, algum conhecido, que comentou, coloquei o aparelho e não consegui me acostumar porque só faz barulho. Muito provavelmente era um paciente que tinha esse campo dinâmico muito reduzido e talvez não teve um olhar tão crítico assim por parte do profissional no momento da adaptação, da regulagem, né, para que conseguisse deixar o aparelho mais confortável para o paciente. Beleza, gente? Era isso que eu tinha para comentar. Um abraço e uma boa semana a todos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de curtir, comentar e enviar para aquele teu colega que também precisa saber um pouco mais sobre hipersensibilidade auditiva. Muito obrigada por assistir até aqui e até a próxima!